muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui comigo agora no quarto vídeo do curso de Planejamento Previdenciário. O que falaremos agora? Sobre as aposentadorias voluntárias e todas as regras de transição que estão previstas na reforma da Previdência na Emenda Constitucional 103 de 2019. Qual a melhor regra para se escolher? Nós falamos no vídeo anterior sobre a sistemática de pontos em 6 cenários que utilizamos, 3 para homem e 3 para mulher. Vejamos ali uma forma estimada com um cálculo atuarial para trazer o impacto, para se planejar o impacto financeiro no seu orçamento, na sua vida, para você entender se você contribui mais, se você contribui menos, como é que você terá uma projeção razoável para entender o que poderá te levar a um melhor benefício. Naquela foi a sistemática de pontos. Agora, falaremos de todas as regras e poderemos ter o melhor sentido de qual é a melhor regra para se escolher, dependendo do momento. Hoje, a regra trazida pela Emenda Constitucional 103, ela dispõe, como dissemos num dos primeiros vídeos, de 3 cenários importantíssimos que foram estabelecidos ali a partir de então. Aqueles que estavam com a sistemática pronta, todos os requisitos para concessão de benefício na data da publicação da emenda, poderiam fazer jus ou à legislação anterior ou daquela legislação nova, porém, naquele dado momento da publicação, ou um pouco mais, até antes da virada do ano de 2020, poderiam fazer jus àquelas regras e requerer administrativamente com aqueles dados, com aqueles requisitos que já teriam já consolidados. Esse foi um cenário, esse foi um patamar criado pela emenda. O segundo patamar, que são aqueles que já estavam na ativa no momento da publicação da emenda, é aqueles que utilizarão as regras de transição que veremos aqui agora, que a grande maioria da população, estima-se cerca de 60% da população brasileira, está dentro desse cenário que falaremos aqui agora, de regras de transição, de como optar, como escolher a regra de transição, o que fazer para buscar um melhor benefício no momento que estiver com os requisitos prontos para se aposentar. E um terceiro patamar, que é o atual. Aqueles que entrarem hoje no mercado, hoje começarem a contribuir, terão obrigatoriamente de cumprir a idade de 65 anos para homem, 62 anos para mulher, 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher. Não tem como fugir disso. Essa é a regra para aqueles que entrarem hoje, contando inclusive com novas alterações, com novas reformas da Previdência. São esses. São 3 cenários específicos. O que falaremos agora é o mais premente deles, que é o que se utiliza das regras de transição, que é o que a maior parcela da população brasileira está prevista nela, e que os advogados terão condição de auxiliar a essas pessoas agora e a partir de alguns anos para frente. Então vejamos, nós temos a sistemática de pontos que falamos no vídeo anterior, que são 86 pontos para mulher, 96 pontos para homem na data da publicação da emenda, somando-se idade e tempo de contribuição, e a partir de janeiro de 2020, adicionando-se 1 ponto a cada ano, chegando para homem em 2028 a 105 pontos e a mulher em 2033 a 100 pontos, nessa progressão efetiva. Se você estiver neste patamar de pontos até 2028 e 2033, seja homem, seja mulher, e constar com o número de pontos efetivo, antes dessa totalização, você poderá requerer o benefício, somando sua idade, somando seu tempo de contribuição. Essa é a sistemática trazida com as considerações de tempo diferenciado para professores. Lembrando que o sistema de pontos também foi trazido para os servidores públicos. Essa sistemática não é só para o RGPS. Os servidores públicos também fazem jus a essa sistemática de pontos. Então, tudo que eu falar aqui para RGPS também vale para o RPPS. As alterações trazidas pela emenda 103 equalizaram, equilibraram os regimes. Nós temos um equilíbrio hoje. Todas as regras de transição valem tanto para o regime próprio de previdência quanto para o regime geral de previdência. Então, vejam a gama, o número de pessoas que estão dentro dessa transição. São milhões de pessoas que estão dentro dessas regras e que farão jus a aposentadorias dentro em breve. Então, é importante saber como orientar essas pessoas, como orientar esses clientes. Então, o advogado é importante ter essa segurança para dar ao seu cliente a melhor estratégia, a melhor forma de escolher o seu benefício. Então vamos aqui aprender um pouco mais a respeito disso.
Além do sistema de pontos, além daquela regra que nós falamos, que é a regra atual, nós temos também o pedágio de 50% para aqueles que tivessem condição de aposentar-se até 2 anos da publicação da emenda constitucional. Lembrando que nesse requisito do pedágio de 50%, não se levaria em consideração a idade. Então, essa regra está prevista no artigo 17 da emenda constitucional, e nele fala que o homem que tivesse mais de 33 anos de contribuição, 33 ou mais anos de contribuição, e a mulher com 28 anos ou mais de contribuição na data da publicação da emenda constitucional, que deveria atingir, respectivamente, homem 35 anos e mulher 30 anos, ou seja, 2 anos para se atingir o tempo máximo de contribuição, esses 2 anos, a partir da publicação da emenda, nós teríamos um adicional de 50% nesse tempo de contribuição, para que pudesse fazer jus a essa aposentadoria da data da publicação da emenda. Então, suponhamos que o cidadão ali tivesse com 34 anos de contribuição e precisasse atingir 35 anos na data da publicação da emenda. Ele poderia fazer jus a esse 50%? Sim, mas ele teria condição de, na data da publicação da emenda, ele deveria contar com 6 meses de contribuição para que pudesse fazer jus à aposentadoria na data da publicação da emenda constitucional. Ou mais de 35, eu poderia fazer jus a essa regra de transição do pedágio de 50%. No caso da mulher, se ela tivesse 29 anos de contribuição, faltaria 1 ano para ela. Ela teria que contribuir por 6 meses. Então, a partir de 30 ou mais, se ela tivesse com essa condição na data da publicação da emenda, também ela poderia ter feito o requerimento administrativo e fazer jus a essa regra de transição. Quem não estava, não tem mais. Acabou. Hoje o pedágio é de 100%. É a regra do artigo 20 da emenda constitucional 103. Nele, nós temos o requisito etário, se não levado em consideração. 57 anos para mulher e 60 anos para homem. Então é um requisito etário diferenciado na data da publicação da emenda. Lembrando, 57 anos para mulher, 60 anos para homem. 30 anos de contribuição para mulher, 35 anos para homem. E mais um pedágio de 100% do tempo que faltava para aposentar na data da publicação da emenda. Então o homem poderá valer-se da idade de 60 anos, 35 anos de contribuição e mais o pedágio. Só que o pedágio é do tempo que faltava para atingir 35 anos na data da publicação da emenda. Ou seja, além de 35 anos, ele vai ter que contribuir por mais um período. Então ele pode fazer jus a esse pedágio a qualquer momento a partir da publicação da emenda. A sistemática do pedágio 100% é diferente do 50%. Quem na data da emenda tivesse aquela condição ali, faltava 2 anos para atingir os 30 anos, 35 anos, o pedágio seria de 50%. Mas esse pedágio é o tempo que faltaria para atingir 30 ou 35 anos. Se ele tivesse ali na data da emenda, ótimo. Se não tivesse, ao passar dos anos, esse pedágio vai aumentar para 100%. Então, esse é o pedágio que está em vigor hoje, para todos os cidadãos que não cumpriram a regra de transição do artigo 17. É a regra do artigo 20. Se é do RGPS, 57 anos mulher, 60 anos homem, tem que ter o requisito etário padrão e o requisito de tempo de contribuição. E, além disso, além de 30, além de 35 anos, na data da publicação da emenda, o que faltava para se atingir esse tempo de contribuição. Então, vai ter que somar esse tempo adicional para fazer jus a essa regra de transição. Agora, no caso do servidor público, você tem 2 requisitos a mais, além da idade, além do tempo de contribuição, além do pedágio, tem 2 requisitos adicionais, então são 5 para eles. Idade, tempo de contribuição, pedágio, tempo no serviço público, 20 anos pelo menos, e tempo no cargo em que se der a aposentadoria, 5 anos pelo menos. No caso dos professores, tem a redução das idades e do tempo de contribuição em 5 anos. Também deverão cumprir pedágio de 100%. Se for servidor público, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo de professor aqui federal, ligado às carreiras federais. Nós temos também uma outra regra de transição que todos podem fazer jus a ela, que é a regra da aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade permanece com a emenda na sistemática do artigo 18. O artigo 18 da emenda 103 fala 60 anos de idade para mulher, 65 anos de idade para homem
15 anos de contribuição para ambos os sexos, desde que já estivessem na ativa. Porque essa sistemática mudou com a emenda 103. Aqueles que entraram no terceiro cenário, na terceira camada de pessoas atingidas pela reforma, que são os novatos, que começaram a contribuir agora, que entraram no mercado agora, eles têm que contribuir mulher durante 15 anos e homem durante 20 anos. Houve um aumento dessa permanência na ativa, para se ter direito, pelo menos, à aposentadoria por idade. Nessa regra de transição aqui, tanto homem quanto mulher, 15 anos de contribuição. A idade para mulher 60 anos, homem 65 anos. A partir de 2020, essas idades teriam um aumento gradativo de 6 meses, podendo chegar, no caso da mulher, de 60 anos até 62 anos. O homem não, o homem é sempre 65 anos. A mulher começaria de 60 e progressivamente chegaria a 62 em 2023. Essa é uma regra de transição que todos podem fazer jus a ela, desde que seja interessante. É interessante você aposentar-se com um tempo de contribuição pequeno? Claro que a forma de cálculo será bem inferior àquilo que se você contribuísse mais. Mas é uma regra que está aí disponível para quem quiser utilizar-se dela desde a publicação até a manutenção dessas regras ou até o advento de outra reforma da Previdência. Então nós temos aí hoje, para as aposentadorias voluntárias para o cidadão que tem interesse de manter-se na ativa e quer buscar um benefício melhor para ele no futuro, ele tem hoje 3 opções para aposentadorias voluntárias, que é o sistema de pontos, que é o pedágio de 100% e a aposentadoria por idade com tempo de contribuição mínimo de 15 anos. Essa é a sistemática utilizada para fins de aposentadorias voluntárias hoje. Qual a melhor regra a seguir? O que você deve levar em consideração? O que te prende, tanto no RGPS quanto no RPPS na ativa? Você quer se aposentar? Você quer permanecer na ativa, aumentando o tempo de contribuição e com isso aumentando o número de salários de contribuição que serão levados em consideração para o cálculo? Essa é uma escolha que cada um deve fazer. E o advogado deve estar pronto para auxiliar a todos eles que estiverem nessa situação. Porque hoje a média é a do artigo 26 da emenda 103, é levado em consideração todos os salários de contribuição, então 100% do salário de contribuição, a partir do salário de julho de 94 para frente, você tem uma média inicial de 60%, podendo progressivamente chegar a 100%. Então, 15 anos te dá direito a 60% do salário de benefício que você apurou a partir do salário de contribuição que foram calculados. 60% é justo para você? 60% atende às suas necessidades, às suas expectativas? Se atende, você pode fazer jus à aposentadoria por idade. Atinge a idade, 60 anos ou 62 anos mulher, se for progressivo, 65 anos homem, 15 anos de contribuição. É o mínimo que você precisa para aposentar-se por idade. Faça o cálculo, pela média, 60% você aposenta. Agora, se você acha que precisa de mais, é necessário mais, então você deverá fazer jus ou ao pedágio de 100% ou ao sistema de pontos. Ali você vai ter que verificar o que encaixa melhor nas suas expectativas e nisso o advogado poderá ajudar você uma projeção atuarial com seus dados específicos, fazendo um cálculo, utilizando sistemas, softwares que nós temos aí pela internet. Nós temos pelo menos 2 softwares confiáveis na área jurídica que fazem cálculos fidedignos, fazem projeções atuariais muito bem feitas e pode ajudar a você. E você, com seu advogado, poderá ter ali a melhor orientação sobre qual benefício utilizar. Sistema de pontos, sistema do pedágio. O sistema de pontos, você vai contribuir por mais tempo, então o seu salário de contribuição vai aumentar. Então, provavelmente, é o melhor sistema para a aposentadoria. Dentro dessas regras de transição vigentes, esse sistema de pontos é o melhor que tem hoje. Por quê? Porque quanto mais tempo de contribuição você tiver, maior o número de pontos a ser levado em consideração, mais tarde você vai se aposentar e você vai contribuir por mais tempo para o regime. Então, a média de 60% ela vai aumentar, podendo chegar até 100%. É muito mais interessante. Se vai aplicar fator, se não vai aplicar fator previdenciário, o fator, quanto mais
próximo da idade você tiver, ou já na idade para cima dela, quanto mais você tiver próximo desse requisito etário, menor é o fator previdenciário que incidirá sobre a sua aposentadoria voluntária, que é a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Então é melhor você utilizar-se desse sistema de pontos. Então você não quer esperar tanto tempo. Então você pode ver se o pedágio de 100% atinge ou atende às suas expectativas. Lembrando que você terá que ter 57 anos mulher, 60 anos homem. Beleza, é uma idade menor, mas você pode contribuir 30, 35 anos, mas você tem que ter mais 100% do tempo que faltava na data da publicação da emenda para se aposentar. A projeção de cálculo, certamente, o número de salário de contribuição para essa regra do pedágio de 100% é menor do que o sistema de pontos, com certeza. E com certeza o benefício será menor do que do sistema de pontos. Mas existe aquela incerteza. Se eu aposentar agora e esse valor que eu utilizar, se eu não utilizar todo o valor, aplicar determinado valor no mercado financeiro, vai me dar o patamar que eu teria condições de receber se fosse pelo sistema de pontos, com uma regra melhor, que é a regra melhor hoje, a regra do sistema de pontos, isso fica a critério do cidadão. E o advogado tem que estar preparado para auxiliá-lo nessa melhor escolha. Pois bem, por fim, nós temos um outro benefício que é importante, mas não atinge a todos os cidadãos, mas apenas aqueles que estejam na categoria de trabalhadores em risco, em atividades especiais, sujeitos a agentes nocivos. Pela emenda 103, foram criadas duas novas regras para esse trabalhador exposto a agentes nocivos. Nós temos uma regra de pontos e uma regra que leva em consideração idade e tempo de exposição, mas não há uma somatória para se atingir pontos. Então vejamos aqui, nós temos a regra do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1º, que trata desses trabalhadores em condições especiais. No artigo 19 fala do requisito etário mais tempo de exposição. Então nós temos aqui 55 anos de idade para quem está exposto durante 15 anos a agentes nocivos. 58 anos de idade para quem está exposto durante 20 anos a agentes nocivos. Então esse tempo efetivo de contribuição. E nós temos também 60 anos de idade para quem está contribuindo por 25 anos ao regime. Nesse caso, há uma progressão de idades, 55, 58, 60. Mas você não vai fazer jus a essa progressão, porque vai levar em consideração o tempo de efetiva exposição de acordo com aquele agente nocivo que você tem de exposição dentro da categoria, dentro daquele patamar estabelecido por decretos que a própria Previdência Social, que a própria Justiça leva em consideração para analisar benefícios de aposentadoria especial. Então tem que verificar qual é o seu efetivo agente nocivo de exposição e qual é o tempo de exposição que você tem que ter. O padrão nessas exposições hoje são 25 anos. Então o padrão hoje para você se aposentar dentro da regra do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda, são 60 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição e exposição efetiva a agentes nocivos. Pode ser que você tenha direito a 20 anos, a 15 anos? Sim, mas aí a idade é diferente, são idades menores. Mas o padrão hoje, pela exposição, pela regra estabelecida pelas normativas, pela legislação de regência hoje para a aposentadoria especial, 60 anos de idade será o padrão e 25 anos de tempo de contribuição. Essa é uma regra específica. Agora nós temos outra regra também para esses trabalhadores que estão sujeitos a agentes nocivos, que é a regra do artigo 21. Essa do artigo 21 leva em consideração pontos, que são 66 pontos, 76 pontos e 86 pontos. Vejamos, 66, 76 e 86 nessa progressão de 15, 20, 25 anos de exposição a agentes nocivos. Se são pontos a somatória de idade e tempo de contribuição, o tempo de contribuição aqui, nós já dissemos isso em outro vídeo, é o tempo de efetiva exposição. Então, 15 anos de efetiva exposição ou 15 anos de contribuição será somado à idade para dar 66 pontos. Então, teríamos aqui 51 anos de idade, uma idade menor, vejam, em comparação ao artigo 19, uma idade menor para se utilizar dessa regra. Então, 51 anos de idade mais 15 anos de contribuição, 66 pontos.
Outra regra é de 20 anos de exposição, mais a idade, que seria aqui no caso 56 anos de idade, mais 20 anos, dando os 76 pontos que estão previstos aqui no inciso 2º. E também, por fim, nós temos aqui 86 pontos, que são 25 anos de efetiva exposição ou tempo de contribuição, somado à idade de 61 anos. 61 anos de idade mais 25 anos de contribuição, 86 pontos. Então, vejam, 51 anos, 56 anos, 61 anos. As idades são diferentes daquela do artigo 19, que são 55, 58 e 60 anos. É interessante para você esperar um pouco mais, você, por exemplo, que esteja nessa condição de 15 anos de efetiva exposição, você trabalhar até 55 anos, você quer trabalhar até 51 anos, fazer jus à aposentadoria pelo sistema de pontos já com 51 anos de idade, o advogado que vai orientar. Qual será o cálculo do seu benefício? Hoje não tem mais esse cálculo estabelecido anteriormente pela Lei 8.213. Não é tudo 100% mais, acabou. Hoje é 60% a média. Então, se você vai calcular este padrão com base numa efetiva exposição, e essa efetiva exposição é o seu tempo de contribuição total, permanente e efetivo nessa categoria que te permaneceu exposto a esses agentes. Você vai pegar todo esse período a partir de julho de 94, fazer essa média, e o valor que você vai receber é a partir de 60%, isso vale a pena para você? Você prefere contribuir mais tempo, estando mais tempo exposto a essa condição de um agente nocivo? Então vejam, essa alteração é uma alteração que causou uma certa polêmica e está até hoje causando polêmicas, e para o cidadão que está trabalhando nessas atividades, ele vai ter que pensar muito bem, vale a pena eu aposentar cumprindo essa sistemática mínima, que isso aqui é tudo mínimo, para me aposentar com a média de 60%, ou eu vou batalhar para chegar a 100% dessa média e aumentar a minha renda mensal quando eu estiver aposentado. Eu vai ter que ficar mais tempo exposto do que esse previsto pela emenda constitucional. É interessante isso aí? É o advogado, dentro desse planejamento previdenciário, que auxiliará a esse cidadão. É importante uma conversa, é importante um bate-papo munido de documentos e também explicando a situação social, familiar dele, se é aquilo que ele precisa naquele dado momento. Ele às vezes já tem planos para o futuro depois de aposentar, então às vezes é interessante ele fazer jus a essa aposentadoria rápido, garantir aquele direito ali e continuar a sua vida. Ele pode continuar a sua vida exercendo uma outra atividade que ele achar interessante exercer, se ele tiver condições de fazer, ou então aproveitar a vida com aquele valor que ele receberá da sua aposentadoria. Isso tanto vale para o regime próprio quanto para o regime geral de previdência social. As duas regras valem para as duas sistemáticas de servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Se não são trabalhadores da iniciativa privada, são contribuintes da iniciativa privada. E para os servidores públicos da ativa. Então é importante sempre conversar com o advogado, sempre planejar essa vida previdenciária de uma forma sustentada, sem decisões precipitadas. Você tem regras a escolher, escolha a melhor delas, ok? No próximo vídeo falaremos sobre as pensões por morte. O que veio a partir dessa emenda 103 e qual que é o melhor cenário hoje para você estabelecer um planejamento previdenciário racional, bem feito, com perspectivas para você atingir aos seus beneficiários que estão hoje precisando de você, na sua ausência, você como instituidor dessa pensão, o que é melhor para eles na sua ausência como valor de renda? O que você deve fazer para incrementar essa renda? Tudo isso nós falaremos no vídeo a esse respeito. Encontro vocês lá, tá imperdível, viu? Um abraço, tchau, tchau.